Palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 2. Hoje, pela graça de Deus, nós encerraremos este capítulo. Nós vamos fazer a leitura do verso 19 até o verso número 30. Filipenses, capítulo 2. Vamos fazer a leitura de 19 ao 20. Eu farei a leitura e os irmãos poderão acompanhar em silêncio. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre as atitudes que promovem a igreja do Senhor. Hoje nós vamos aprender com Paulo, através da vida de dois irmãos, Timóteo e Epafrodito, qual deve ser o sentimento, a disposição que cada um deve ter com relação à igreja do Senhor. Nós muitas vezes percebemos que na igreja do Senhor Jesus, nós temos muitos cobradores que cobram com relação ao ministério da liderança, o ministério daqueles que estão à frente, cobram o trabalho diaconal. E são aqueles que gostam apenas de ressaltar muitas vezes as dificuldades de alguns irmãos no ministério. Mas elas mesmas, elas não se colocam à disposição para a obra do Senhor. Então são aqueles que apenas criticam, mas não se colocam à disposição do Senhor na sua obra. E essas atitudes, elas não promovem o crescimento da igreja. Elas não promovem o desenvolvimento da igreja do Senhor. Quando eu falo em crescimento, em desenvolvimento, eu estou falando da nossa vida diária, da nossa vida como irmãos, como corpo de Cristo. Portanto, esse texto aqui do capítulo 2, de 19 a 30, ele vai mostrar qual deve ser a nossa disposição com relação à igreja do Senhor. E Paulo nos diz assim, a partir do verso 19: Espero, porém, no Senhor, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos nossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro, e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos ter mais uma palavra de oração. Nosso Deus, muito obrigado por este texto, por este testemunho do apóstolo Paulo, e também percebemos aqui o testemunho de Timóteo, aquele jovem pastor, e Epafrodito, aquele homem que tinha o coração cheio de desejo em servir a igreja como um diácono. E ó Deus, que através desses irmãos possamos também olhar para nós mesmos e perceber qual deve ser a nossa disposição com relação à igreja. Que o Senhor faça esta obra em nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Há uma frase muito famosa de um presidente também bastante conhecido dos Estados Unidos, John Kennedy, quando ele, num discurso muito famoso também,
em meio às suas palavras de incentivo para que os cidadãos daquela nação estivessem dispostos a pagar o preço para o desenvolvimento daquele povo, ele disse uma frase que nós já conhecemos. Ele disse o seguinte: o americano ele não deve perguntar o que os Estados Unidos devem fazer para ele. A pergunta que um cidadão americano deve fazer é: o que eu posso fazer pelos Estados Unidos? Quando nós olhamos para esse texto do apóstolo Paulo e conhecemos o contexto em que ele foi escrito, nós teremos a mesma pergunta. Obviamente não se referindo a uma nação terrestre, mas se referindo à igreja do Senhor. Muito crente só consegue perguntar no seu coração o seguinte: o que a igreja pode fazer por mim? O que a igreja pode fazer por minha família? O que a igreja pode fazer por meus filhos? E essa posição é uma posição tão complicada que serve de munição para esses grupos neopentecostais a dizer o seguinte: nós somos uma empresa do Espírito Santo. Então você quer ser abençoado, você quer ser atingido por benefícios da igreja, então vem até nós, dê todo o dinheiro que você tem, pague bem esse serviço, e a nossa igreja vai oferecer a você. E isso está imbuído nesse sentido. O que a igreja pode fazer por mim? O que o conselho pode fazer por mim? E nós nunca nos colocamos à disposição do crescimento da igreja. E quando nós temos essa posição em sempre perguntar o que a igreja pode fazer por mim, nós temos a tendência de desenvolver no coração aquele sentimento de profunda rebeldia com relação ao reino de Deus, e nós também começamos a encher o nosso coração por vezes de amargura. Nós enchemos o nosso coração de maledicência. E a nossa maledicência, ela vai contaminando aqueles que estão ao nosso redor. Você está vendo a nossa igreja, como ela está, o departamento infantil está ruim, a escola dominical não tem atingido as suas metas, a pregação tem sido fraca, o conselho não tem atuado, e a pessoa então começa a ressaltar os defeitos, dizendo: olha, por isso que eu não me envolvo na igreja, por isso que eu saí. E tem até crente que diz assim: olha, eu, por exemplo, estou há 3 domingos sem ir lá, ninguém me ligou, ninguém me visitou. Então essas pessoas, elas não somam, elas não contribuem. Elas são quase como sanguessugas, ligadas à igreja. E o que elas querem, na verdade, é sugar ao máximo a igreja do Senhor. Eu não estou dizendo com isto que o crente não é beneficiado na igreja, não é isto. Mas nós precisamos entender que o crente, ele vive este equilíbrio entre aquilo que ele recebe e aquilo que ele pode dar. Ou seja, o crente possui direitos, mas ele também possui deveres. E a igreja é corpo de Cristo. É nesse sentido que nós encontramos aqui uma palavra impactante do apóstolo Paulo. E Paulo, quando ele está preso, para que os irmãos entendam, tanto Timóteo quanto Epafrodito, Timóteo era um jovem pastor, Epafrodito possivelmente era um diácono ou alguém que agia no serviço da igreja, eles estavam com Paulo. Paulo usufruía a presença desses irmãos. Paulo estava preso e Timóteo e Epafrodito estavam ali para consolar aquele irmão. Timóteo como um colega de ministério e também como filho na fé, e Epafrodito enviado pela igreja de Filipos, ou seja, a igreja de Filipos disse: olha, Epafrodito, vai até o apóstolo Paulo, leva uma oferta de gratidão e faz com que este irmão ele tenha o maior conforto possível ali na cadeia, que a nossa igreja, através da sua vida, venha trazer as bênçãos do Senhor. Por isso Paulo, ele contava apenas com a ação desses 2 irmãos. Mas o apóstolo Paulo, ele vai demonstrar uma primeira característica, que são as atitudes que promovem a igreja de Deus, as atitudes que eu devo ter no meu coração. E Paulo, então, ele nos ensina aqui que uma atitude que vai promover o progresso da igreja do Senhor é a manifestação profunda de uma
preocupação com a igreja, mas uma preocupação genuína, uma preocupação amorosa, a preocupação para que de fato a igreja ela possa crescer na sua vida espiritual e no conhecimento da palavra do Senhor. Portanto, Paulo demonstra aqui que o seu ânimo, a sua alegria estava no bem-estar desta igreja. Olha só o que diz o verso 19, quando o apóstolo Paulo diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação. E no verso 28 ele diz assim: por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, se referindo a Epafrodito agora, para que vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Paulo tinha uma preocupação com aquela igreja. Paulo se preocupava com a alegria daqueles irmãos, com a alegria daquela liderança. Paulo, ele de fato demonstrava estar inserido neste projeto de Deus que vem da sua soberania. Paulo, ele não olhava como um coitadinho dizendo: não, meus irmãos Timóteo e Epafrodito, fiquem aqui, lá eles têm muitos irmãos, eu estou sozinho. Não, mas vejam que Paulo, ele abre mão disso e ele diz assim: o meu objetivo é me alegrar com a alegria de vocês. Esse é o meu objetivo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala claramente no verso 23, este com efeito é quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Ou seja, Paulo diz: eu vou resolver logo as minhas questões, porque eu vou abrir mão dos meus companheiros para benefício da igreja. Agora, irmãos, nós conhecemos ao apóstolo Paulo. Nós sabemos qual é a visão de Paulo. Nós sabemos a convicção que ele tem do seu chamado. É por isso que ele diz no verso 24: e estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Paulo diz: tão logo eu me veja livre dessa cadeia, eu estarei com os irmãos. Eu desejo estar lá. Irmãos, esse sentimento precisa estar no nosso coração. Esse tipo de preocupação, essa preocupação que possui uma qualidade fantástica, deve estar no nosso coração. Essa é a preocupação genuína da igreja com relação à igreja. Abrindo mão do seu próprio conforto, abrindo mão da sua situação muito boa para benefício da igreja. E é claro que o apóstolo Paulo, ele faz isso, como eu disse, por conta de uma convicção profunda no seu coração. No capítulo 1, do verso 23 ao verso 26, e nós já estudamos essa porção da palavra, ele diz assim: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne, permanecer aqui. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Ora, se você perguntasse a Paulo: Paulo, você que está preso, vive apanhando, sofrendo nesse mundo, possivelmente Paulo não tinha família, ele não tinha uma casa, ele não tinha dinheiro, ele era um transeunte, ele era um andarilho, ele era um peregrino. Se você perguntasse para Paulo: Paulo, qual é o maior desejo do seu coração? Paulo diria: o meu maior desejo do coração é estar com Cristo, é estar com Ele. Esse é o meu desejo, mas eu possuo uma responsabilidade com a igreja. Eu possuo uma profunda preocupação com a igreja. E agora me veio à mente aquele texto de 2 aos Coríntios, capítulo 11, quando Paulo, ele descreve a sua vida, o seu sofrimento, as chibatadas, os naufrágios, as traições, os assaltos, a fome, a nudez, a sede.
tudo que ele passou de ruim nessa terra, sendo perseguido, sofrendo pela causa de Cristo. E é interessante que quando Paulo traz aquele relatório, ao final ele diz assim: e ainda no meu coração existe a preocupação e o cuidado com as igrejas de Deus. Irmãos, nós precisamos olhar para o nosso coração e buscar do Senhor esse tipo de atitude. Porque esta atitude vai favorecer a igreja. Eu percebo que a igreja possui falta nesta área. O que eu posso fazer para que esta área seja suprida? Eu percebo que este ministério, ele não anda bem. Então, o que eu devo fazer? Porque muitas vezes nós temos aquele sentimento: isso não é responsabilidade minha. A minha responsabilidade eu já estou fazendo. O de resto é com as pessoas. Mas o apóstolo Paulo, ele demonstra que esta não é a atitude do crente. O crente, ele tem que se preocupar. Agora, é claro que para que haja preocupação, é necessário também envolvimento. Se eu não me envolvo, eu não me importo. Isso é tranquilo. Quando você percebe aquele crente que reclama e que vê os defeitos da igreja, e tem de fato, vê o defeito da liderança, e realmente é aí que tem mesmo. Você pode ter certeza que esta pessoa, ela não é envolvida na igreja do Senhor. Se há aqui no nosso meio alguma pessoa que já passou por isso, ou talvez esteja passando por isso, seja sincero. Você não é envolvido com a igreja do Senhor. Por isso nós precisamos desenvolver no nosso coração uma genuína preocupação com a igreja, vendo a igreja não como uma sociedade ou um conglomerado de crentes, mas como o corpo de Cristo nessa terra, é o reino de Deus. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo também nos ensina nesta porção que não devemos apenas manifestar profunda preocupação para com a igreja, mas nós também precisamos agir. Precisamos nos comportar para que haja bom andamento da igreja. Ou seja, não basta apenas se preocupar, mas eu preciso também da ação. E Paulo então vai falar aqui de dois irmãos. Ele vai falar de um pastor e de um diácono. O pastor é Timóteo. E o que Paulo ressalta na vida deste homem são 3 características maravilhosas. O primeiro é a humildade desse irmão. Ele ressalta a humildade de Timóteo. Em segundo lugar, o testemunho, a santidade, o envolvimento desse irmão. E em terceiro lugar, o serviço. Paulo ressalta que Timóteo é humilde, Timóteo possui um testemunho ministerial e Timóteo é alguém que está envolvido no serviço do Senhor. E esta é a ordem do apóstolo Paulo. Primeiro humildade, depois o testemunho e aí então o serviço na obra do Senhor. E veja que o apóstolo Paulo, ele demonstra claramente que Timóteo, ele valoriza a igreja em detrimento de si mesmo. Olha só como Paulo desenvolve isto no verso 20 e o verso 21. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui com relação a Timóteo? Paulo diz assim: eu quero enviar Timóteo, e nós já vimos isso, Paulo abre mão deste companheirismo para enviar o jovem pastor. E o que Paulo está dizendo aqui é que Timóteo, ele tinha um interesse no seu coração. Ele olhava para a igreja e dizia: a igreja é mais importante do que a minha vida. E como Paulo desenvolve isto? De forma muito clara. Aliás, Paulo traz aqui uma palavra que até nos entristece. Porque ele diz assim para a igreja: vocês podem perceber que Timóteo é alguém que se preocupa com a igreja do Senhor. E ele faz isto diante de
tantas pessoas dentro da igreja que estão preocupados apenas com os seus negócios e não com o reino de Cristo. Que palavra triste. Paulo diz, estas pessoas, elas estão apenas envolvidas com os seus afazeres pessoais, com os seus projetos pessoais, com os seus alvos pessoais, seja ele financeiro, acadêmico, seja o que for. Estas pessoas, elas estão envolvidas apenas com os seus próprios problemas e elas não buscam o desenvolvimento, elas não possuem nenhum interesse com aquilo que é de Cristo Jesus. Aliás, o apóstolo Paulo, ele vivia aquilo que nós já vimos no capítulo 2, e vamos fazer apenas a leitura do verso 3 e o verso 4. Nós também já estudamos esse texto, quando Paulo diz assim para cada crente: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E é exatamente esse contexto do apóstolo Paulo, quando ele diz no verso 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Isto é humildade. Faça um balanço na sua vida, por completo. Todas as atividades que você tem, de segunda a domingo. Você poderia pegar um papel, fazer um risco, escrever, desenhar um risco ao meio, e você coloca assim: atividades diretas com relação ao reino de Deus. E do outro lado você coloca assim: atividades do meu interesse pessoal. E comece a escrever. Você vai ter uma surpresa. A palavra de Deus não diz que devemos abrir mãos dos nossos projetos pessoais, não é isto. A palavra de Deus não diz que nós devemos agora viver integralmente para o ministério formal dentro da igreja. Não é isso. Nós temos família, nós temos também que comer, temos que trabalhar. Aliás, o apóstolo Paulo diz isso lá aos Tessalonicenses: quem não quer trabalhar, que também não coma. Que história é essa de você ficar agora, abandonar o trabalho, ficar esperando a vinda do Senhor, numa ação contemplativa? Não, precisamos sim trabalhar, ter alvos, estudar, progredir. Mas, meus irmãos, isto não pode abafar o reino de Deus. Porque é nessa atitude que nós vamos demonstrar o que é mais importante para mim. A gente pergunta para o crente assim: o que é mais importante para você? É o reino de Deus. Mentira. Mentira, porque você vai olhar a sua vida e perceber que você se dedica muito mais aos seus projetos pessoais. Não há humildade. Por isso Paulo demonstra claramente que aqui Timóteo, ele era alguém que se preocupava, para além da sua própria pessoa, com a igreja do Senhor. Por isso ele possuía um testemunho poderoso, porque no verso 22 diz assim: e conheceis o seu caráter provado. Ele era um homem santo. Aliás, a expressão provado aqui já foi utilizada por Paulo nessa carta, quando alguém pegava uma moeda e dava uma mordiscadela na ponta e olhava o metal. Porque as moedas, por conta da situação, do clima, elas ficavam negras, ficavam escuras. Então não dava para detectar se era ouro, se era prata, se era bronze ou se era falsa. Então ele dava uma mordiscadela, olhava a ponta: não, isso aqui é ouro, isso aqui é prata. Era provado. Ou então os que eram de fato profissionais do dinheiro, eles pegavam uma pedra de mármore e jogavam a moeda. O tilintar da moeda dizia para ele se era ouro, prata, bronze ou qualquer outro metal. Ele jogava e dizia: essa moeda é de ouro, será? Eu vou provar. Jogava, sentiu, ouviu o barulhinho: essa é de ouro. Pode pegar porque é de ouro. É essa palavra que Paulo usa com relação a Timóteo. Ele foi provado. Não há o que contestar. Ele possui testemunho. Ele é alguém que está envolvido no ministério. Irmãos, Timóteo tinha família, tinha esposa, tinha filhos. Possivelmente ele trabalhava.
Ele tinha os seus afazeres, mas ele era alguém que priorizava o reino de Deus. Aliás, ele era aquele que vivia a palavra de Cristo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, comida e roupa, vos serão acrescentados. Nós invertemos isso. Nós buscamos em primeiro lugar a comida e a roupa, para depois, na sobra, dedicar a nossa vida a Deus. Timóteo era alguém que possuía um testemunho poderoso diante da igreja, e por isso, por conta dessa humildade, porque ele tinha os seus irmãos em alta conta, e pelo seu testemunho de piedade, ele era alguém que demonstrava o seu serviço como escravo do evangelho. Porque no verso 22 diz: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho, ele agiu como escravo diante do evangelho de Cristo, junto comigo, como filho ao Pai. Timóteo era alguém humilde, possuía um testemunho impecável e era alguém que servia a Cristo. É disto que as igrejas precisam. As igrejas não precisam daqueles que se colocam em cima de um tijolo, de um muro, seja o que for, para reclamar. Não, a igreja precisa de pessoas que tenham na sua ação e no seu comportamento aquilo que faz com que a igreja progrida. E Paulo não fala só do pastor, ele fala também do diácono, e nós vamos encontrar aqui Epafrodito. E as qualidades que Paulo ressalta de Epafrodito é a amizade, a funcionalidade desse homem e a sensibilidade para com a igreja. São atitudes que ajudam no progresso da igreja do Senhor. E veja que Paulo vai tratar exatamente sobre isso. No verso 25, Paulo diz que Epafrodito era aquele companheiro, aquele amigo de todas as horas, quando ele diz: julguei todavia necessário mandar-vos até vós, Epafrodito. Por um lado, Paulo está falando de si, cooperador e companheiro de lutas. E veja que o apóstolo Paulo, ele ressalta aqui algumas qualidades interessantes. Ele diz: em primeiro lugar, Epafrodito é meu irmão. Nós estamos próximos. A nossa causa é o Pai das luzes, é o Senhor sobre todas as coisas. Nós somos de uma mesma família. Quando eu estava com Epafrodito, era como se nós de fato éramos irmãos, pertencentes a uma mesma família. Mas Epafrodito, ele não apenas era um irmão, mas ele era um cooperador. E cooperador é aquele que auxilia, não é aquele que atrapalha, é aquele que ajuda, aquele que se torna útil. Porque tem muito crente que atrapalha, não é, irmão? Você conta com ele, ele falha. Você precisa daquele irmão que vai ajustar o som daquela caixa de som. Quando está ajustado, nós nem percebemos, mas quando ela não funciona, nós sabemos que há problema. Nós precisamos de irmãos que coloquem à disposição esse instrumento aqui, o microfone. Ele não funciona num passe de mágicas, né? Chega aqui alguém, estala o dedo e tudo funciona. Não, as pessoas devem trabalhar, devem exercer, porque se nós não fazemos isso, nós somos inúteis. Quando Paulo diz que aquele irmão era cooperador, ele era auxiliar, ele não atrapalhava, ele não atravancava, ele não era moroso, ele não era preguiçoso, ele não era aproveitador, ele não se aproveitava da situação, mas Epafrodito era alguém extremamente útil. E Paulo ainda diz que aquele homem era um companheiro de lutas, ou seja, ele estava presente para defender o apóstolo nas suas necessidades. São atitudes assim que cooperam para o crescimento da igreja. Nós muitas vezes estamos acostumados com a coreografia, com a encenação, não só de púlpito, mas também no convívio com os irmãos. Como é que vai, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem. Ah, então tchau, valeu.
Domingo passado eu estava cumprimentando os irmãos. Como é que está, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem, pastor. Graças a Deus. Como é que está, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Graças a Deus. Como é que está, minha irmã? Tudo bem? Já ia saindo. Não, não está não, pastor. Eu voltei. Não está não, irmão? O que foi que aconteceu? O que está acontecendo com sua vida? Qual é a sua dificuldade? Em que eu posso ajudar? Porque pelo menos em oração eu posso ajudá-la. Assim era Epafrodito. Era alguém extremamente útil. E ele também era alguém que funcionava. E talvez você esteja dizendo assim, mas que coisa estranha. Funcionava? Como assim? É porque Epafrodito, como nós encontramos no capítulo 4, verso 18, ele estava com Paulo e ele havia levado toda a oferta da igreja de Filipos. 4,18 diz assim: recebi tudo, diz Paulo, e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o que nós vamos encontrar aqui é o apóstolo Paulo ressaltando o ministério daquele irmão. Porque a palavra do Senhor é clara quando ele diz que aquele era o mensageiro e auxiliar nas suas necessidades, no verso 25. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. E por outro, vosso mensageiro, aquele que foi enviado pela igreja, e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Essa palavra auxiliar aqui é literalmente liturgo. Liturgo hoje é quem dirige liturgia, mas na época do apóstolo Paulo, liturgo era um funcionário público. Talvez uma tradução mais literal aqui, é Paulo dizendo que esse irmão, ele agiu dentro da sua funcionalidade. Porque quando se encontrava essa palavra leiturgos ou liturgo, as pessoas sabiam que estava se referindo a alguém que era funcionário público, ou da corte, ou do exército, ou do templo, ou de qualquer outra área. Mas ele representava o Estado, ele representava a nação, ele representava o império. Quando ele estava trabalhando, alguém dizia, ele é um liturgo, ele é um funcionário público, então ele representa o império. E bem ao contrário de hoje, no Brasil, onde o funcionalismo público é uma calamidade, naquela época funcionava. E ele cumpria com as suas obrigações. Por isso, Epafrodito era alguém que agia conforme a comissão que havia recebido. Ele era um homem confiável, um homem cujo propósito, cuja meta era realizada. A igreja disse, Epafrodito, vá até Paulo, entregue esse dinheiro e sirva esse irmão. Ele disse, podem deixar comigo, contem comigo. E ele ia até Paulo, servia Paulo e cumpria com a sua obrigação. A igreja funciona assim, meu irmão. Porque não adianta nada eu assumir um ministério e não cumpri-lo. Não adianta nada eu dizer assim, sim, irmãos, eu aceito a presidência da mocidade, da SAF, da UPH, do departamento infantil, do conselho, seja o que for. Eu aceito, eu estou aqui para servir. E ao longo dos anos você falhar. Porque se você falha, não vai funcionar. E se não funciona, isso vai ser colocado de forma terrível diante dos irmãos, porque quando uma área da igreja não funciona, por causa da preguiça, por causa do não envolvimento de alguém, isso vai fazer com que o corpo de Cristo sofra. Aliás, Paulo, ele utiliza essa metáfora lá em 1 Coríntios, ele diz, a igreja é um corpo. Se a mão não funciona, todo o corpo sofre. Se o pé não funciona, toda a igreja sofre. Se o crente não funciona, todo o corpo de Cristo sofre. Por isso o Epafrodito era alguém que, entre aspas, funcionava. Porque ele era fiel diante daquilo que a igreja havia colocado como comissão para o seu ministério.
E diante disto, Epafrodito também mostra profunda sensibilidade com relação ao sofrimento da igreja. Nos versos 26 e 27 diz: visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu, com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Nós não sabemos o que Epafrodito contraiu. Possivelmente uma malária. Porque era aquela região ali, a malária estava ali espalhado por toda aquela região. Aliás, os romanos acreditavam que a malária, ela vinha do ar, ela vinha do oxigênio de algumas regiões. Daí a expressão, mal-área, uma área ruim, onde o ar está contaminado. Eles não tinham o conhecimento que nós temos com relação aos mosquitos. Então eles diziam, olha, você não pode passar nesta região. Se você passar por esta região, você será contaminado com essa doença. Mas Epafrodito, por amor à igreja, ele enfrentou isto e adoeceu, trabalhando na obra do Senhor. E o Senhor então ouve a oração do apóstolo e ele é sarado da sua enfermidade. E agora Epafrodito está preocupado com a igreja. Olha só que coisa interessante. Ele se preocupa com os irmãos. Ele diz assim, nossa, os irmãos acham que eu morri, ou que eu estou mal. Precisamos de alguma forma provar a eles que eu estou com saúde. Eu não quero que os meus irmãos sofram por minha causa. Ele era alguém sensível para com a igreja. Ele não era aquele crente sanguessuga, que dizia assim, ninguém lá da igreja mandou uma carta para mim, ninguém do conselho foi a mim, não, ele se preocupava com o povo de Deus. E não estou dizendo aqui que o conselho, principalmente os diáconos, não devam visitar. Sim, precisam. Mas eu estou falando da atitude dele. É a visão que ele tem com relação à igreja. Ele não dizia assim, ninguém de lá se preocupou comigo. Ele dizia, não, agora eu estou sarado pela obra do Senhor. E eu me preocupo porque aqueles amados irmãos ainda estão sofrendo por minha causa. E eu não quero isto. Epafrodito saiu, adoeceu por causa do ministério que aquela igreja havia colocado sobre seus ombros. Ele se recupera e agora se preocupa com a igreja. Ele desenvolve no seu coração sensibilidade com o bem-estar dos seus irmãos. Amados, como isto falta em nossas igrejas. Crentes que se preocupem sinceramente com o bem-estar da igreja. Não, é só cobrança, é só crítica, é só cacetada. E ele, quanto mais ele olha, muito mais ele critica, muito mais ele murmura, muito mais ele contamina. Quando aquele jovem diácono, recuperado da sua enfermidade mortal, possivelmente uma malária, estou conjecturando aqui, ele tem sensibilidade com o sofrimento desnecessário daquela igreja que ele amava. Irmãos, as igrejas não precisam de críticos que estão assentados nos seus tronos pessoais. A igreja precisa de crente que arregace as mangas e diga, a igreja é do Senhor. E eu vou contribuir para o progresso da igreja. Por fim, nós encontramos o apóstolo Paulo demonstrando aqui uma terceira atitude. A primeira foi manifestar uma profunda preocupação para com a igreja. Vimos isto em Paulo. Em segundo lugar, vimos que devemos agir e se comportar para o bom andamento da igreja. Pastor Timóteo e o diácono Epafrodito. E a terceira e última lição que nós encontramos aqui é que também nós precisamos honrar aqueles
que trabalham com afinco na igreja, verso 29 e verso 30. Paulo diz assim, falando do diácono Epafrodito: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele, Epafrodito, às portas da morte, por conta da suposta malária que ele contraiu, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Como eu disse, o texto nos dá a ideia de que Epafrodito iria passar por uma região, e os romanos diziam: não vai, porque essa área é uma área ruim, é uma mau área, é uma malária, não passe por aí, você vai contrair essa doença. Ele foi, contraiu a doença, servindo aquela igreja. Então Paulo diz para aqueles irmãos: por isso vocês precisam receber esse irmão no Senhor, vocês precisam honrar homens como esse. E, irmãos, isso também é algo que nós precisamos desenvolver no nosso coração. Às vezes eu vejo tantos irmãos que cacetam a junta diaconal. Tem irmão que só ressalta defeito desses irmãos. E sabe, isso cansa. Se existe algum diácono que está tendo ou apresentando alguma dificuldade, não fale mal deste irmão, vá até ele, converse com ele, coloque-se à disposição. E nós precisamos também honrar, reconhecendo o trabalho destas pessoas. O som funciona, as luzes estão todas aí, os aparelhos de ar-condicionado estão tentando dar conta desse calor. Tudo aqui está funcionando. Você veio, sentou, vai se levantar e vai embora. Mas alguém trabalhou. Alguém serviu. E você sabia que depois que você for embora, bater aquele papo gostoso, e alguns irmãos vão estar aqui ajeitando para fechar aqui o auditório? Nós precisamos reconhecer isto, amados. Temos que parar de só cacetar esses irmãos, aqueles irmãos que trabalham, mas precisamos reconhecer nele as suas atitudes. Claro que se existe um diácono, ou um pastor, ou um presbítero indolente, vai até ele com carinho e diz: meu irmão, estou aqui para ajudar, em que eu posso ajudar? Mas não, só detona. Essa junta diaconal, pastor, não tem mais jeito. Não tem na sua língua, porque a sua língua é venenosa, a sua língua só destrói, a sua língua só corrói. Na sua língua e na sua vida não tem, mas para Deus tem. O que Paulo diz? Recebei-os, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Irmãos, eu quero dar uma palavra de louvor e reconhecimento da nossa junta diaconal. Porque os cultos funcionam, porque esses irmãos trabalham nos bastidores. Agora, se você só vê defeito, vá orar, meu irmão. Vá se arrepender dos seus pecados, da sua murmuração. E procure respeitar o trabalho desses irmãos. E se algum diácono, ou quem quer que seja, está com dificuldade, ore por ele, interceda por ele, chore por ele, e vá a ele para ser bênção. Paulo diz que para que uma igreja possa progredir, devemos honrar e auxiliar com alegria aqueles que trabalham com afinco na igreja do Senhor. Irmãos, isto é o que Paulo nos ensina. Estas são as atitudes que promovem o bem-estar e o crescimento da igreja de Deus. Agora a pergunta que nós poderíamos fazer é: será que essa mensagem diz respeito apenas à liderança, aos pastores, aos presbíteros e aos diáconos? Não. A aplicação dessa mensagem é para mim e para você. Seja ponte e não rio. Seja porta e não muro.
seja estrada e não uma montanha. Seja bênção na igreja do Senhor. Porque nós não estamos lidando com um clube. Nós estamos lidando com o corpo de Cristo. Não seja preguiçoso. Não seja um aproveitador. Mas seja alguém que abre mão dos seus próprios interesses, num testemunho vivo e eficaz de piedade, que você demonstre estas características que vimos até aqui: preocupação, ação convicta e também respeito e alegria por aqueles que estão ao seu redor. Assim sendo, a igreja será uma bênção. Vamos ter uma palavra de oração. Eu não sei se o missionário Rodrigo está aqui. Está? Por favor, Rodrigo, venha orar, pedindo a graça de Deus sobre nós. Irmãos, de alguma forma nós precisamos mudar o nosso coração com relação a isto. Que de fato você, com profundidade, diga: Senhor, eu quero ser este crente, conforme a tua palavra. Oremos. Pai, humildemente em tua presença, Pai, colocamos nossas falhas diante de ti, pedindo perdão para que trabalhes em nossos corações, em nosso ser, que nos entreguemos por completo a ti, Senhor. Derramemos nossa vontade diante do Senhor e o Senhor direcione ela conforme o seu bem-querer, Pai. Nos ajude, Pai, nos ensine a ser diáconos teus, Pai. A todo instante, um irmão com o outro, sempre dispostos a ajudar, dispostos a servir e com nossos olhos muito atentos à necessidade de cada um, Pai. Não venhamos só nos cumprimentar aqui, mas realmente venhamos a dar nossas vidas por nossos irmãos, Pai. Assim como o Senhor deu sua vida por nós. Tua palavra diz que assim conheceremos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar nossas vidas pelos nossos irmãos. Tua palavra nos ensina isso, Pai. Realmente nos faça pensar muito no que aprendemos hoje aqui, sobre a necessidade de nos envolvermos com a tua igreja, na área de ensino, na área de diaconia, na área de profetas, Pai, ensinando a tua palavra, na área de evangelismo. Nos disponha, Pai, nos dispõe e mova o nosso coração, Pai. A cada novo dia, que possamos dormir pensando nisso, sonhar com tuas palavras, Pai, e aplicá-las no dia e no amanhecer, Pai. Por favor, nos dê coragem e perseverança para aplicar os teus ensinamentos, Senhor. Que tudo que aprendemos aqui possamos transformar em prática no nosso dia a dia, em nosso trabalho, em nosso lar, com esposa, com filhos, com amigos e até mesmo com aqueles que não conhecemos, Pai. E assim seremos uma igreja forte, Pai. E assim levaremos luz na cidade de Boa Vista, Senhor. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração. Em nome do seu Filho Jesus, que foi o maior exemplo de servidão, entregando a sua vida por nós. Amém, Pai. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, os dons, sejam sobre a minha vida, que carece da misericórdia de Deus, sobre a vida do meu amado irmão Rodrigo, sobre a vida dos meus amados irmãos aqui reunidos nesta noite, e sobre a vida da tua igreja, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, espalhado por este mundo. É no teu nome que eu peço isto, meu Pai. Amém.